Olá, seja muito bem-vindo ao Icon Podcast. E se você não viu o nosso último episódio, fique sabendo que nós trouxemos o Gepeto. E sim, não é o cara do Pinóquio, mas o ChatGPT, que aqui nós apelidamos de Gepeto. Fique esperto e se liga, ele pode roubar o seu emprego? Ou será que não? Veja no último episódio, no Icon Podcast. E hoje nós trouxemos aqui uma presença ilustríssima para falar com a gente. Ele, que é o cara que tem uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil e do mundo. E não estou exagerando, o que ele faz aqui é incrível. Ele desenvolve tecnologia e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a EcoTrust. E nós trouxemos aqui o Vinícius Urbano para falar com a gente. Vinícius, diga aí o que você veio fazer aqui hoje. Fala, Lê, tudo bem? Pessoal da Icon, prazer estar aqui com vocês. Eu vim tomar café e uma aguinha aí para ter um papo aqui com vocês. Então é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto aí, segurança cibernética, faz parte do nosso dia a dia e contar um pouquinho aí da trajetória e principalmente da visão aí que a gente tem do mercado e desse desafio que a gente vive todos os dias, né? Perfeito, olha só, o café já está pago porque o nosso amigo editor, ele já fez essa pra gente e eu queria também trazer aqui para vocês o nosso amigo Edson, ele que é o nosso DPO, o protetor de todos os dados pessoais, a espada justiceira da Liga da Justiça dos Dados. Ele mesmo. Edson, diga pra gente, qual será a sua contribuição hoje? Bom, mais uma vez prazer aí, Vinícius, por estar participando junto, do Alexandre, nosso host. Bom, eu vou tentar ajudar o Alexandre aqui com algumas perguntas interessantes para a gente bater esse papo, né, mais relacionado à cibersegurança. Então, um grande prazer estar participando de mais um episódio aí com vocês. É porque vocês sabem, né, pessoal? Se deixam o Alexandre sozinho, misericórdia. Não sai nada deste puleiro. E a ideia hoje é falar um pouco sobre a parte de empreendedorismo. E, obviamente, como somos uma empresa de segurança, né? A gente vai trazer aqui algumas informações super relevantes. Então, se vocês não conhecem ainda o trabalho da EcoTrust da Icon, fiquem à vontade para conhecê-lo. E eu queria até dar um background para a gente já começar com um pouco de história, né? Por que nós não temos um hiper mega indústria de carros nacional? Quem sabe a resposta? Pode chutar, não tem problema se errar, não estamos vendo. Eu chutaria que pode ser alguma coisa relacionada com o governo, talvez. Será? O que você acha, Vinícius? Não faço. Eu faço assim, me convidaram no podcast de segurança e o cara manda logo, mas não tomou, mas que não tem nada a ver. Coisa que muito relacionada. Na verdade, foi apenas para trazer a curiosidade de vocês. Não sei se vocês sabem, mas na época do governo militar, passou-se uma lei de que, né, a gente tinha que proteger o nosso capital aqui e nós não abrimos a nossa indústria. O que hoje a gente vê que pode ter sido um grande erro, se você olhar para outros países que estavam no mesmo patamar que o nosso e que hoje são muito mais desenvolvidos. E por que não teve esse desenvolvimento de uma indústria forte? Porque o governo simplesmente disse que não podia abrir as portas do nosso governo para os países de fora. Então, a tecnologia que era desenvolvida lá fora, para ter acesso aqui no Brasil, levou-se muito tempo. E aí a gente não conseguia estar no mesmo patamar que os outros países. E isso é até hoje. O Brasil não é grande, vamos dizer, reconhecido no mundo por ser um grande país desenvolvedor de tecnologias ou de uma indústria muito forte, né? E aí até deixa um reflexo, agora sim fazendo o link com o nosso campo, né? Será que isso aconteceu também para a cibersegurança? Ou será que a gente não ligava para isso até a época do Covid? O que você acha, Vinícius? Você acha que existe ainda essa barreira, vamos dizer, do próprio governo impedir as empresas aqui no Brasil? Você que é desenvolvedor de solução e que traz inovação para o mercado? Ou você acha que tem mais alguma coisa aí? É o perfil do brasileiro, a gente não ter uma indústria tão forte assim? Cara, eu acho que o Brasil é um dos principais desenvolvedores de tecnologia e inovação do mundo e a gente tem vários exemplos. O próprio automóvel que você trouxe de exemplo, um dos primeiros elétricos... Foi feito aqui. Foi feito aqui, né? Então, eu acredito muito na capacidade de criação e o brasileiro é reconhecido como grande... tem uma grande criatividade. Até pelos memes, né? Sim, e a capacidade de fazer, mas eu vejo também que, ao mesmo tempo, a gente tem um certo nível de dificuldade ou pouco apoio de estrutura para que isso realmente vá para o mercado de uma forma
consistente que vira um grande negócio, né? A gente pega um dos países que mais fabrica soluções de cibersegurança, que é Israel. Tem uma característica lá, e é uma característica deles, que eles não poderiam desenvolver nada para dentro do próprio país, né? Então, eles têm um país tão pequeno que se eles não desenvolverem para o mundo, eles não vão fazer um negócio nenhum. Então, você vê que é uma característica, não é porque eles são mais criativos que a gente e melhor. Lógico, tem a questão da guerra, tem uma série de coisas, né, que a parte militar que envolve, mas o Brasil também militarmente, ele tem boas referências, né? Mas acredito que é um conjunto de fatores. Estava vendo esses dias, né, a taxa de empresas que fecham as portas nos primeiros 2 anos no Brasil. A gente sempre fala, putz, o Brasil não tem estrutura, né, o empreendedor não tem apoio. Em média, 25% das empresas em 2 anos. Mas quanto que é dos Estados Unidos? Mais de 30%. E lá ele tem apoio, tem acesso a crédito. Então, tem muita coisa também que, assim, não é que é problema daqui. É um desafio do empreendedorismo em si. Mas por que você acha que acontece uma taxa maior lá, sendo que ele tem incentivo, e aqui a gente não tem, e é uma taxa menor ainda? Eu acho que é inerente ao empreendedorismo, não tem a ver com a nossa estrutura. Pelo menos esse fator não, porque senão lá seria menor, concorda? Entendo. Agora, uma coisa aqui lá, o mindset de crescimento e de expansão global, isso é uma coisa que acho que falta aqui do brasileiro, né? A gente ter a visão de fazer algo grande, ter a coragem, sabe a síndrome do vira-lata? A gente tem muito disso aqui, e talvez por falta de referência em casa, na escola e tudo mais. A gente pega muita referência de fora, né? O brasileiro costuma copiar muita coisa dos Estados Unidos, ou buscar algumas outras coisas também de outros países que são potências lá fora. E acaba que, justamente o que você falou, né? Deixa de ter uma referência dentro do próprio mundo, né? Do próprio brasileiro ali, né? Sim, e olhar para o desafio que existe, que assim, a referência, o benchmark é importante, mas não é o principal, né? Não é o que faz você fazer um negócio sensacional, que vai ser olhando ou copiando alguma outra coisa. Concordo plenamente, o benchmark é importante, né? Mas, olhando para o fato histórico, nós não temos grandes empresas de tecnologia, nós não temos uma Amazon, não temos uma Tencent, né, que tem lá na China, nós não temos, por exemplo, um Google, e é isso que me faz pensar que talvez a gente tenha algum calcanhar de Aquiles. E hoje a gente vai entender um pouco disso, falando diretamente com quem fundou uma empresa e está nessa empreitada há muito tempo. Sim, nós brasileiros temos grandes mentes, mas eu vejo que muitas vezes a gente produz mais para fora do que para nós mesmos, e entendo que é um desafio muito grande, não só por questões de governo e etc, de não ter apoio, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se você emitir uma nota, faturando ou não, tu vai ter que pagar aquela nota. Já nos Estados Unidos, tu não precisa fazer isso, só paga a nota, na verdade, se você tiver lucro. Olha só que diferença. Aqui a gente tem muita carga tributária, e eu acho que isso é muito impeditivo, porque, além disso, né, falta o capital, né? Eu acho que a gente tem grandes ideias, essas grandes ideias vão para fora, vão embora, porque a gente falta capital. Agora, falar que nós somos criativos e resolvemos o problema é fato, é só olhar o nosso agro. O nosso agro é referência no mundo. Eu gostaria que tecnologia tivesse a mesma referência. Nós já fazemos mais soja do que os outros países no mundo. Algo que se você falasse 20 anos atrás que o Brasil ia chegar nesse nível, ninguém diria. Então, por que nós não temos uma tecnologia tão forte quanto o agro, por exemplo? E aí até, para fazer um gancho, né? Queria, Vinícius, que você falasse um pouco da sua dificuldade, como foi para você chegar nessa empreitada, né? A EcoTrust existe há 15 anos, né? E assim, passou por algumas reformulações e etc. E olha só, você está empreendendo num nicho que eu acho que é um dos mais difíceis, que é o nicho de tecnologia, né? Porque a gente não tem apoio, é pouco visado, né? A nossa maturidade como, vamos dizer, empresariado ou como setor, ela ainda não é tão grande para o nicho de tecnologia, está começando a expandir mais agora. Agora que o pessoal pensa assim, né? Nossa, vou abrir uma loja, eu também tenho que abrir um site. Isso já é um padrão que em outros lugares do mundo, lugares de primeiro mundo, vamos colocar assim, é meio que padrão, né? O cara abre a loja e abre o site, tudo ao mesmo tempo. Aqui ainda não tinha isso, né? Ou até mesmo a questão do core do negócio ser a parte de informática, né? Exato. Então, às vezes, como eu já vi muitas vezes dentro de empresas que citavam a parte, né, o departamento, às vezes, de tecnologia como despesa, né? E hoje você vê que é essencial. Hoje muita gente senta à mesa, né, para discutir estratégia,
Tecnologia faz parte do negócio. Faz parte do negócio hoje em dia, né? Mas assim, é muito recente. Para mim, na minha visão, eu acho que é muito recente ainda, né? Mas eu acho que o Vinícius pode falar melhor, já que ele construiu aí... Como foi, Vinícius, para você, desde 2009, conseguir empreender nesta área tão difícil? Legal. A gente começou... A EcoTrust, ela nasceu a partir de uma empresa que é a EcoIT, né, que a gente ainda tem esse nome dentro ali. É o mesmo CNPJ. Então, a gente surgiu essa empresa como uma empresa de serviço. E antes até disso, né, sempre trabalhei com tecnologia, né, quando eu comecei profissionalmente mesmo, aos 16 anos ali, 17, trabalhando como analista de suporte, depois fui para uma parte mais de gestão de serviços, né, administração de rede, e aí em certo momento falei, puta, eu quero construir alguma coisa diferenciada, né, para entregar um valor que eu acreditava muito, que foi simplificar eu sempre gostei de simplificar as coisas em tecnologia. Eu sempre achei que os profissionais dificultavam mais a vida do que facilitavam. E historicamente é muito isso, né? Até quando começou a surgir as primeiras auditorias de SOX, né? Nessa época eu estava num laboratório americano e, cara, quem auditava os próprios caras de TI eram os caras de TI, porque ninguém sabia auditar o negócio, né? Então é histórico isso, mas quando eu decidi empreender, quando eu vi um movimento que era a computação em nuvem, lá em 2008, surgi com o Google, né? E aí eu vi, pô, computação em nuvem, que negócio é esse, né? E o Google estava vindo para o Brasil, ele já tinha feito uma tentativa de criar parceiros aqui no Brasil, e essa era a segunda tentativa dele, e eu vi que tinha uma oportunidade ali, né? De simplificar o que eu já tinha de problema. Você tem uma ideia, como administrador de rede, eu implementei o Exchange, migrei do Lotus Notes para o Exchange, com PSM, Misericórdia. em nuvens, Citrix, Zenap, enfim, era uma loucura, uma coisa para você ter uma caixa de e-mail. Eu até lembro, né, que assim, antes, quando dava um problema ou um ataque, porque ataque sempre existiu, né, cibernético, naquela época, parava o e-mail do presidente, esse era o maior impacto. Hoje para a indústria, para de atender o hospital, a emergência, né? Mudou bastante o cenário. Mas nessa época, quando eu vi que o Gmail for Business surgiu, eu falei, puta, e-mail na nuvem. Na época falavam assim, pô, 60% das empresas terão e-mail na nuvem em 3 anos. O Gartner falava esse tipo de coisa, né? Na época era 2%. E aí foi quando eu abri a Eco, vi que eu comecei com essa estrutura de e-mail ainda pra gente, mas vi que o SaaS era um caminho interessante. Aí depois fui entender que, por exemplo, a Salesforce que lançou o SaaS, né? Basicamente. Então já estava nascendo uma coisa e decidi começar a empreender e oferecer Google, inicialmente como uma consultoria, e uma plataforma de Service Desk, que eu também estava usando internamente, mas também comecei a implementar isso. Então a gente começou a entender o que era SaaS. Depois fomos selecionados pelo Google para ser parceiros do Google no Brasil. Então, a primeira Eco, ela foi uma Eco de empresa de computação em nuvem. O que hoje os MSPs estão fazendo adoidado de forma bem mais madura, a gente começou lá em 2010, 2009. Olha só, uma visão de mercado e de longo prazo, né? E é necessário para um empreendedor de sucesso. Sim, a gente teve essa visão. Eu brinco que a gente tem 3 gerações de Eco, que eu vou falar as outras 2, mas a terceira geração a gente decidiu fazer, cara, vamos parar de inovar, ter visão tão de longo prazo e vamos olhar hoje, porque às vezes você desbravar o mercado é muito desafiador e provavelmente você não é o cara que vai crescer o mercado. Os que abrem não são normalmente os que crescem mais, né? Porque são os pioneiros, né? Então, geralmente vai barrar em alguma dificuldade, vai estar ali ainda conhecendo alguma coisa, e o que vem atrás já está aprendendo, né? Exatamente. Então, geralmente, pode ser que aquele que vem lá atrás já passe por todas essas dificuldades que você passou como pioneiro e já avance mais rápido, né? E planejou mais, né? Tem alguns contra, né? Exatamente. A gente vê, por exemplo, hoje o ChatGPT, na verdade, ele lançou assim de uma forma explosiva e não teve essa característica, né? O segundo lugar está longe. Mas a maioria, né, especialmente em serviço, então a gente começou com empresa de serviço, depois chegou a AWS, não existia nessa época. Aí a AWS chegou aqui no Brasil e no mundo, né?
E a gente trouxe a AWS para fazer um serviço gerenciado de IaaS. E aí começou a ficar mais avançado o negócio, né? Porque nuvem, o SaaS, ele era basicamente controle de acesso e gestão de mudança. Para você fazer os usuários usarem aquele e-mail novo e não quererem ficar no Outlook. Essa era a nossa missão, né? Tirar de Microsoft e ir para Google. E a Microsoft nem tinha entrado nesse jogo de nuvem ainda. Né? Quando entrou a AWS, a gente viu que tinha um grande desafio de sustentação de segurança. Segurança sempre foi o nosso viés, né? Para você fazer uma gestão de mudança de e-mail, de dados. Então, sempre era o nosso diferencial. Quando entrou a AWS, a gente começou a preparar um portfólio de serviço gerenciado, focado em sites backup, né? Disaster Recovery, DRP, backup em nuvem. E, inicialmente isso, né? Sustentação mais da parte acima da AWS. Essa empresa, a gente chegou um momento que a parte de segurança era mais relevante do que nuvem. Então, a gente estava sendo uma empresa de segurança usando nuvem, não uma empresa de nuvem que tinha um diferencial de segurança. Mudou um pouco o caminho, né? Mudou um pouco o caminho. Também mudando, né? E isso é importante, jovem mancebo que está aí me ouvindo. Se adaptando. Se adaptar ao mercado. Isso faz parte de uma veia empreendedora. Então, você que está aí me ouvindo, cria coragem, abra sua empresa, faça como o Vinícius. Por favor, Vinícius, pode continuar. E não esqueça, moldar o caminho faz parte do sucesso. Muito bom, sem dúvida. E aí nessa segunda, né, que a gente definiu como segunda geração de Eco IT ali, a gente começou a amadurecer esse serviço de disaster recovery, backup em nuvem e atender empresas médias, né, nesse período. Essa parte de Google a gente vendeu, essa empresa tinha 150 clientes e a gente vendeu para uma empresa parceira Google e focamos nisso. Nesse momento, em 2014, a gente teve um incidente, sempre tinham incidentes, porque no nosso contrato, inclusive, tinha um plano de continuidade de negócio, tinha os incidentes previstos, quanto tempo RTO, RPO, quanto tempo para voltar e tudo mais. Só que aconteceu um incidente que foi diferente. Né? Um incidente que a gente não sabia o que era, parou todas as máquinas da empresa, eram 150 máquinas mais ou menos, e aí o dono ligou maluco, né? Quando a gente pediu para ele tirar uma foto da tela, tinha uma tela lá, escrito Bitcoin, e uns negócios de não sei o que, criptografia e tal. A gente nunca tinha ouvido falar nessa palavra, em 2014. Fomos atrás, o time já começou a atender ali, mas parou, assim, criptografou todas as máquinas da empresa. E aí, assim, deu um alerta, né? E aí tem muito a ver com isso também. Pô, qual que é o sinal que você talvez não esteja vendo e que tá na sua cara ali, que pode ser uma oportunidade? A gente viu aquele sinal, primeiro, com medo, né? Puta, que negócio é esse? Vamos atender o cliente. Demorou uma semana para voltar ao ambiente do cliente. Você nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto. Ele estava em auditoria. Misericórdia. Aí é perfeito, né? Perfeito. Pra crise é perfeito. A solução que a gente usava era uma solução americana super boa até hoje. Mas também deu um pauzinho lá não fez o que tinha que fazer. Que é normal, então demorou mais tempo e tudo mais, beleza. Essa ação, a gente voltou ao ambiente e tudo mais, mas isso fez a gente falar, putz, o que é isso? E fomos estudar aquele tipo de ataque, ransomware, e vimos que tinha um movimento importante acontecendo no mundo. E aqui no Brasil ninguém falava disso, cara, em 2014 também. Né? E aí a gente falou, pô, será que tem mais gente que foi atacada, que sofreu por isso? Vamos criar uma campanha de marketing para achar mais gente? Quando o cara buscar ransomware, achar a gente? A gente criou uma campanha de marketing, né? Primeiro, a primeira fase ali de analisar a ameaça é o que, lógico, né? Uma partezinha do que hoje é Threat Intel, né? Sim. Você entender como funciona o comportamento, lógico que não tinha, pelo menos a gente não sabia esse número naquela época, acho que não tinha mesmo. E a outra parte de colocar uma campanha no Google é Growth, né? Growth Marketing. Sim. Então, coisas que o pessoal começa a dar nome, não, você tentou achar o seu cliente. Quando a gente colocou, começou a ligar um monte de gente. Tipo, 10 pessoas por dia, né? 10, 15 pessoas por dia. Foi atacado. E o que a gente queria fazer? A gente queria ajudar essas pessoas a entender e vender backup em nuvem para elas. Essa era a estratégia. Só que, na verdade, não rolou. A gente atendeu 300 empresas no começo e vendemos pouco. Falou, putz, esse negócio aqui... O negócio não era o backup, eles queriam resolver o problema deles, Não é problema, que estava criptografado e tal.
Aí a gente pensou em estruturar um processo de resposta a incidente emergencial, que a gente chamou de resposta a incidente ransomware. E aí a gente criou essa unidade de negócio. Então tinha a parte de continuidade, backup, então é pelo amor e pela dor. Esse era o portfólio da Eco e Geração 2 ali. E a gente ficou os próximos 2, 3 anos amadurecendo esse processo de resposta a incidente ransomware e ajudando na tentativa de recuperação. Era um trabalho, assim, de emergência, cara. E 95% a gente não conseguia recuperar o que o cara queria. Né? Então, mas a gente aprendeu muito sobre e salvamos muitas empresas. A gente atendeu mais de 3.500 empresas nesse sentido. E no meio desses 2, 3 anos que a gente ficou nisso, a gente começou a pensar numa solução que pudesse evitar que um ataque desse acontecesse. Então, você enxergou que a solução, na verdade, era uma prevenção, não é um paliativo, um remédio, mas talvez prevenir para que evitar, né, ter esse problema no futuro. Porque o pós, se você não tivesse preparado, você poderia até prevenir a perda de dados com backup, mas prevenir o incidente era o principal. Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil. E aí a gente começou a desenhar o que seria uma plataforma, mas com viés não só... Porque já existia, por exemplo, scan de vulnerabilidade. Scan de vulnerabilidade existia há 25 anos, né? Já existia tudo isso. A gente usava, inclusive, nos atendimentos. O primeiro spam foi em 1800 e lá vai cacetada, que o pessoal não spam via carta. E foi de fato, se não me engano, o primeiro spam foi via carta, foi enviando um disquete, na verdade. Se não me engano, se vocês procurarem depois a história do primeiro spam, o cara, eu não lembro exatamente o que ele fazia, mas ele vendia algum produto, e aí ele começou a mandar o disquete para as pessoas. E nesse disquete tinha uma mensagem de spam, que era pro cara comprar as coisas, etc. Então, o primeiro cara a fazer spam já foi no disquete, via correio. Pois é, então é muito tradicional, né? E tem essa questão que você falou também, né? Tudo isso aconteceu lá nos Estados Unidos, né, cara? Porque lá a indústria já estava madura e tudo mais, era outra geração, né? Exato. Olhar o benchmark é importante, mas não se ater só a isso, né? Ir além, né? Então, eu acho que é o que você faz hoje. Sim. Olhou o benchmark, enxergou uma oportunidade... E tá indo além. Sim. E aí, quando a gente começou a desenhar essa plataforma, eu vi a principal proposta de valor era conseguir, primeiro, ter visão do risco para a área de negócio. Então, essa é a visão da plataforma até hoje, né? E vai ser sempre. Que é você conseguir ter condições de mostrar para alguém que não é técnico e vai naquela linha de simplificar lá do começo da minha jornada de novo, a entender que existe um risco. Né? E aí hoje a gente vê que nos últimos 2, 3 anos isso vem acontecendo. Assim, o risco cyber já é o executivo ali, o CEO, o CFO, já sabe que é um risco de negócio. Só que nessas ligações que a gente tem gravada milhares, né? Centenas, aí que a gente não gravou todas, mas a gente tem cara chorando, CIO fazendo empréstimo do banco para pagar o resgate, um cara lá do interior numa fazenda do agro desesperado e fechou a empresa. A gente tem... Cara, porque o cara não sabia, a empresa de TI ou TI dele não deu essa clareza para ele, também foi uma vítima de certa forma, mas a gente via que isso era essencial para que esse movimento, o dinheiro fosse para prevenção. E a gente começou a desenhar a EcoTrust. Em 2017 a gente começa a pegar o lucro dessa empresa e até mais disso, de empréstimo e tudo mais, e começou a desenvolver dentro de casa a plataforma. 2017 até 2019. Em 2019 a gente lança a EcoTrust, que é uma plataforma SaaS, que é aquilo que a gente começou a vender lá em 2009, 2010. A plataforma de Software as a Service de inteligência e risco cibernético. E aí surge a terceira Eco, que é a Eco IT, mas que agora a gente está fazendo essa virada para a EcoTrust. Então o nome da plataforma virou o nome da empresa, né? E a EcoTrust é 100% do nosso business, né? Quando a gente lançou, ainda tinha uma porcentagem que era serviço maior e um SaaS. Então a gente pivotou, a gente fez um cavalinho de pau em 2019, 20, 21 e desde esse ano já é 100% de SaaS. Então hoje nossa missão é desenvolver tecnicamente essa plataforma, tecnologicamente, né? Então a gente tem lá um time de desenvolvedores, de tech e de produto e um time que ajuda a levar isso para o mercado e suporta isso, né? Tanto através de canais, então a gente é partner first, né? Então assim, mais de 75% da nossa receita vem de canais que usam a nossa plataforma para oferecer algum tipo de serviço gerenciado de segurança ou para entregar para o cliente e fazer isso sozinho.
e uma parte que, quando o cliente ele tem ali a demanda e uma equipe madura para usar sozinho e quer usar sozinho, ele também usa a plataforma. Para o mercado enterprise, também foi uma coisa que mudou na jornada desde 2019, quando a gente lançou até agora, né? A gente começou vislumbrando democratizar a prevenção de incidentes para todo tipo de empresa. Isso foi legal porque a gente criou uma coisa mais simplificada do que todas que a gente conhece, na parte da proposta de valor. Só que quando a gente foi ver, o pequeno ele não estava preparado, cara. E era muito esforço para fazer o resultado que a gente queria e o resultado também dele não era tão bom. Então a gente começou atendendo pequenas e médias, depois a gente entendeu que era o mercado enterprise e aí fez muito mais sentido, né? O fit o solution fit, né? Sim. E aí hoje a gente trabalha com empresas acima de 1.000 usuários e com parceiros que trabalham com essas empresas grandes aí. E faz muito mais sentido, né, tecnologicamente falando, porque empresas que são um pouco maior, têm uma maturidade maior, né, já tem um CISO, tem um cara de cyber, tem às vezes um SOC, departamento separado, tem já uma estrutura criada, voltada também em consideração à segurança, já tirou uma ISO, coisas que o cara que ainda está pequeno, não chegou nessa maturidade, e a gente enxerga isso de forma muito clara aqui na Icon, viu, Vinícius? A gente sabe que tem ferramentas ali que precisa de um público para aquela ferramenta, porque é onde ela vai ter o desempenho dela, é onde ela vai conseguir mostrar a terceirização de ter resultado para o cliente, né? Senão, é só mais uma commodity que ele vai comprar e vai deixar no armário, e não é isso que a gente quer. Então, só para a gente entender, a EcoTrust é uma empresa que surgiu há quase 15 anos atrás, e o foco dela hoje é entregar em uma plataforma de segurança cibernética. É isso ou estou falando besteira? Isso, a proposta da plataforma é conseguir priorizar a remediação de vulnerabilidades e riscos que podem impactar o negócio da empresa. Então, quando ele consegue usar a plataforma, quando ele implementa a plataforma, em pouco tempo ele já está remediando, resolvendo problemas que estavam relacionados com o processo de negócio dele. Isso está muito claro ali na plataforma. E a entrega pragmática, ele vai fazer a gestão contínua de vulnerabilidades e riscos. Então, lá dentro você vai ver informações de vulnerabilidades ou de várias plataformas centralizadas ali, ou com os nossos próprios sensores que o nosso Labs desenvolve e lança lá na plataforma. Edson, você que é o nosso cara de segurança das informações, eu diria que o Vinícius já está no próximo passo da coisa. Ele já está associando o risco ao negócio e fazendo uma remediação e prevenção disso. O que eu acho que nem todo mundo está dando por esse caminho. Você que está aí até numa pós-graduação de segurança de todas as coisas, nada cai na mão do Edson, ele segura tudo. Misericórdia. E Edson, o que você acha dessa visão de atrelar segurança ao modelo de negócio, fazer um fit com o cliente e conseguir entregar a prevenção para ele na ponta? Olha, na minha visão, acho que é o essencial. Toda empresa deveria ter a gestão de risco dela, tanto gestão a gente está falando aqui mais da parte de TI, mas da organização como um todo. Tem que avaliar o risco como um todo, né? Para que você consiga enxergar o futuro também. Então, e no momento, às vezes, aprender com o que pode ser definido ali como uma prevenção, com que você pode tratar aquele risco, né? Dá um cuidado maior, né? Então, se você tem a gestão do risco ali, das vulnerabilidades e tudo mais, você consegue, às vezes, né, na questão de, vamos dizer, de algum ataque, alguma coisa, você já está mais na prevenção, né? Você não precisa apagar aquele incêndio na hora de ter um problema ou vulnerabilidade. A vulnerabilidade ali se concretizou, né? A ameaça ali se concretizou. Então você não precisa ficar apagando incêndio toda hora, né? Porque antigamente a TI era assim, né? Só apaga incêndio. Apagando incêndio, aparece outro, apaga incêndio. Então essa trajetória de prevenção é muito mais fácil e muito mais tranquila de se fazer, né? E com essa gestão de vulnerabilidades, riscos, acho que hoje não tem como uma empresa não ter isso, né? Eu acho que é fundamental uma empresa ter essa questão de gestão. A gente, lógico, entende que vai da maturidade, né, das empresas, mas grandes empresas têm até setores segregados de gestão de risco, continuidade, compliance e tudo mais. Mas às vezes eu fico até com um certo receio das pequenas e médias, né? Como que elas vão conseguir tratar, né? Às vezes a gente entende que às vezes não tem uma equipe grande, às vezes não tem
capital para fazer uns departamentos segregados, né? Então, às vezes, eu fico pensando também nessas pequenas e grandes empresas, né? Porque o risco tá para todo mundo, né? Se você tem alguma coisa informatizada, Digamos, se você seguir na internet, o risco tá lá. já era, né? Você tá vulnerável, suscetível a alguma coisa, né? Então, eu sempre fico preocupado com essas coisas. Mas, sim, eu acho que o que o Vinícius tem em mãos é uma coisa muito boa para que você faça prevenção. Você trabalhe na prevenção. Se você trabalhar na prevenção, você não vai ficar toda hora apagando incêndio, né? E isso é muito bom para as empresas, né? Você vai economizar, você vai mostrar para a alta gestão que às vezes a alta gestão ela não tem a mesma visibilidade de um técnico ou de um analista ou de um gerente ali de ameaças ou de vulnerabilidades. E com isso você consegue mostrar para a alta gestão a questão da importância que é como fazer uma gestão de mais qualidade, mais inteligente, né? Então isso é muito importante. Perfeito, Edson. E olha só, você que está aí me ouvindo, que está no auge da sua carreira de faculdade, comendo lanche aí na cantina, saiba que é possível... Saudade. Saiba que é possível empreender na área de cibersegurança. O Vinícius é um exemplo. Ele está aqui resiliente e resistindo a todos os prós e contras do negócio e continua com a EcoTrust fazendo aquilo que ela nasceu para fazer. Simplificar os processos e pegar os riscos e ameaças e te ajudar a fazer uma boa prevenção. E falando de risco e ameaça e cibersegurança, né? A gente até queria perguntar para você, Vinícius, como é que você está enxergando o cenário atual, principalmente aqui no Brasil, nessa questão de cibersegurança? As empresas estão mais maduras, o pessoal está se importando mais? Você acha que a gente está melhorando de patamar ou, né, a gente ainda está muito aquém? Você acha... eu vejo, por exemplo, né, às vezes que falta muita mão de obra qualificada para o mercado de cyber, inclusive. E isso pode ser que seja bom, porque por um lado se falta mão de obra, porque a pessoa está investindo nisso, né? Mas se falta mão de obra e não supre, obviamente vai gerar um problema de demanda. E aí a gente vai quebrar... A cibersegurança no Brasil vai quebrar, Vinícius. Meu Deus, traga essa bola de cristal e ajude a gente a resolver essas questões. O que você acha? Eu queria até implementar um pouquinho essa questão. Um tempo atrás eu estava até vendo o Global Risk desse ano e me chamou muita atenção porque eles fazem um mapeamento ali dos países, né, das coisas que são mais importantes ali como risco, né? E eu percebi que o Brasil, dentre os 5 riscos lá que tem apontado para o 2023, não tinha nada de tecnologia. A visão dele é totalmente para a economia, para qualquer outra coisa menos tecnologia. Os riscos que as pessoas estão enxergando é risco do governo, isso. Risco Daqui financeiro. uns 10 anos, entendeu? E Ninguém citou tecnologia. não citou. E isso é um fato que eu acho que é preocupante, né? Já que a gente está num mundo suscetível a muitos ataques, né? A gente vem escutando muitas coisas acontecendo. E eu vejo também que tem outros países, até países vizinhos, que já têm sinalizando alguma coisinha ali de tecnologia, né? Então, por que você acha que também essa questão, né, do Brasil não se importar tanto e dar importância para outras coisas, né? Será que falta aquela maturidade? Ou falta investimento? O que você entende assim também do mercado, né? Cara, o que a gente tem visto na prática é que o Brasil está amadurecendo, sim, na conscientização e na maturidade em cibersegurança. Quando você pega, por exemplo, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, você tem umas pesquisas ali que ele mostra que cibersegurança está no top 3 do que os CEOs estão preocupados. Então, de fato, existe a preocupação. Quando você olha o do Fórum Econômico Mundial, eu não vi essa parte, mas dentre os 10 principais riscos globais, o único de tecnologia são falhas de cybersecurity. E quando você pega a América Latina... entre os top, né? Os top 10, já apontando. E quando você olha o Brasil, ele está entre os países mais atacados. Isso. Então, exatamente. É um risco, porque são dois negócios, né? Uma coisa é o risco que existe, outra coisa é você saber disso. Eu acho que o risco, o Brasil está um dos países com maior ameaça, né, com relação à tecnologia. Até porque a gente quando você olha a taxa de transformação digital
de implementação de novas tecnologias, o Brasil é muito maior do que os Estados Unidos, por exemplo, porque naturalmente a gente tem muito mais coisa para transformar aqui. Sim. Que a gente tem menos tecnologia, a gente acelera mais naturalmente, proporcionalmente, né? Então, esse tipo de situação, assim, quanto mais transformação, quanto mais tecnologia implementada, mais risco. É inerente a você usar a tecnologia, né? Agora, o que você coloca, eu concordo que as pessoas, elas não têm a segurança cibernética na sua cultura, cara. Você vê quando você dá um celular para uma criança. E não tem nenhum controle parental, né? Exatamente. Então, assim, você tem a noção do que é isso? Se tem, legal. Você está mitigando o risco, porque o risco vai continuar existindo, né? Você não elimina o risco necessariamente. Você só consegue dar uma mitigada ali. Né? Então é uma coisa. Ou outras situações, né? O próprio acesso à TV, que é também acesso à internet hoje em dia, e tudo. Então, assim, a gente olha na cultura da casa do brasileiro que não tem uma cultura de segurança cibernética. Isso é um reflexo do que acontece no corporativo também. No corporativo que a gente tem visto, né? Agora falando das empresas assim, em massa, que eles estão, assim, grandes empresas, área financeira é a área mais madura em segurança cibernética. Porque precisou, né? O Brasil é um dos países que tem a tecnologia para a área financeira de mais alto nível do mundo, né? O pessoal investe. É um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente falando, né? E, consequentemente, é um dos lugares onde os bancos dão mais lucro do que qualquer outro lugar do mundo. Então, muito louco. Bancos do Brasil dão mais lucro do que bancos americanos. Pois é. Só um dado para jogar. Não, aí você pega orçamento de TI, uma pesquisa recente do IT Forum, orçamento de TI das maiores empresas do Brasil, pesquisa com CIOs. O orçamento de TI de uma empresa do mercado financeiro é 12%, 13% da receita. É muito dinheiro para o mercado financeiro. E dos outros mercados é metade. É uma faixa pequena ainda, né? É metade, mas é 7%. É um dinheiro grande também. Mas aí quando você pega a segurança cibernética, é uma outra parcelinha aqui, entendeu? Então, mas de qualquer forma, o que a gente vê, empresas chegando até a gente, ou quando a gente conversa nas prospecções, nos networks e tal, eles estão criando áreas de segurança, estão criando uma nova linha no budget de segurança. Então, o movimento está acontecendo. O problema, como você falou, é na velocidade disso, cara. Porque se você está crescendo, a quantidade de tecnologia que você está usando numa velocidade de 10x e a segurança está crescendo 2, 3x, sim. 3x é grande, mas não é suficiente. Então, o fato de não ser suficiente vai gerando uma boca de jacaré ali, que acaba sendo um gap gigante. E eu considero que segurança é muito parecido com saúde, no sentido da sua capacidade de conseguir implementar a segurança. Então, você quer ter saúde? Você tem que começar agora, o quanto antes melhor. Não dá para você, quando você tiver 60, 70 anos, saúde, cara. Então, quando você tiver determinado tamanho, determinada circunstância, contexto de negócio, você não vai conseguir voltar atrás do software legado que você criou inseguro por design. Então, quanto antes, melhor, mesmo que você não tenha budget suficiente. E até eu vejo que nessa questão de prevenção de incidente, de mapear vulnerabilidades e corrigir com prioridade e tal, é uma coisa muito democrática. Porque você não precisa de grandes tecnologias, você precisa ter um processo. Você precisa ter o processo, você precisa querer fazer, é difícil, é chato. Então eu vejo como um caminho também, sabe? Porque todo mundo precisa ter, inclusive é uma das 3 tecnologias que os CISOs têm, né? O principal é CIEM de tecnologia, o segundo GVUM, gestão de vulnerabilidade, e o terceiro IAM, né? Gestão de identidade. São as 3 principais. Então assim, todo mundo sabe que precisa ser. É meio básico assim, né? É o arroz com feijão do negócio. Feijão. Né? E aí surgem outras coisas. E na medida que você consegue fazer bem isso, você necessita menos acionar as outras camadas, né? De detecção, de resposta, de repressão e tudo mais. Mas eu tenho visto sim, assim, não na velocidade, Ale, que a gente gostaria, mas existe uma conscientização e muito por conta... uma coisa que ajudou bastante foi a Lei Geral de Proteção de Dados, né?
Porque daí quando você começa a colocar lá que você vai precisar ter segurança para você ter E é uma lei, privacidade, né? Uma lei. Uma lei. Missão, tudo, né? Exatamente. E agora tem um movimento também da lei, né, de criar uma agência de segurança cibernética, está sendo discutido nesse momento aí, que aí vai dar uma robustez mais importante para conseguir fazer iniciativas que consigam até ajudar a NPD lá a fazer o que tem que ser feita. Ela fica meio... E só para trazer uma informação para você que está aí ouvindo a gente, claro, olha só, essa Agência Nacional de Cibersegurança, ela pretende formar 300 mil profissionais em cibersegurança nos próximos anos. Então, se você que está aí me ouvindo, está no início de carreira, quer pivotar, quer mudar, quer ter novas áreas, quer entrar na parte de cyber, é uma grande oportunidade para você. E geralmente é uma área que costuma ter padrão de trabalho bom, né, em relação a outras áreas que a gente tem aí. Inclusive, é uma área que está sempre em crescimento, né? Não é na velocidade que a gente gostaria, obviamente, porque trabalhamos com isso, e quanto mais a gente crescer e mais rápido, melhor. Mas não dá para ter tudo, né? A gente precisa sempre colocar os pezinhos no chão e entender que isso faz parte do processo, né? E às vezes amadurecer dói um pouco. Então, meu jovem mancebo, mete a cara naquele livro do Kali Linux que você não vai se arrepender. Agora, Vinícius, eu queria fazer uma pergunta, mas um pouquinho mais quase pessoal, né? Que é assim, como é ser o CEO de uma empresa de cibersegurança no Brasil? Eu sempre quis fazer essa pergunta e nunca tive a oportunidade. E agora? Fia, né? Olha só, os clientes ligam pra você e falam assim, Vinícius, pelo amor de Deus, tá pegando fogo, tá caindo tudo aqui. Apareceu um petia, apareceu aqui um Ransel qualquer, ai meu Deus, e agora? O que O seu cavalo crescendo, parece alguma fazendo cavalo pra empresa, meu Deus. E aí, Vini, como é ser o presidente de uma empresa de tecnologia e segurança cibernética no Brasil? Cara, acho que primeiro que tem uma coisa, não tem nenhum glamour. Começa por aí. E é o mais lembrado na hora de xingar, né? A mãe já tá, né? Na verdade, como a gente trabalha em melhorar o ambiente dos clientes, acaba que a nossa missão é mais branda com relação a esse tipo, diferente da Ecogeração 2 ali, que a gente atendia a resposta a incidente, aí é pesado. Aí é pesado. Pra ter uma ideia, outro dia bateu, né, só um parênteses aí, bateu um oficial de justiça lá, chegou uma carta da Polícia Federal para mim, para eu comparecer na polícia na segunda-feira. Isso era sexta-feira. Aí entrei lá, não tinha nenhuma informação. Eu falei, mano, será que isso daqui é misericórdia? Aí busquei e tinha o nome lá do delegado, fui buscar, existiu o delegado mesmo, já falei com o meu advogado, falei, mano, o que será que aconteceu, né? Será que algum funcionário aqui atacou, ou tá fazendo um hassle aí no mercado? Errado, Alguém tá fazendo alguma coisa aqui, né? E aí, no fim das contas, fui lá na Polícia Federal mesmo, e era uma empresa que tinha sido atacada por ransomware, mas era uma empresa federal, do governo federal, e por isso que foi direto para a Polícia Federal. Só que, quando a gente buscou o nome da empresa no sistema, essa empresa nunca tinha entrado em contato com a gente. Assim, nunca teve nenhum contato. Olha o que aconteceu. O cara buscou na internet, ransomware atacado, apareceu o nosso anúncio. Só apareceu o anúncio, ele viu o nome da empresa, buscou quem era o sócio e fez o BO. Nem clicou no link, nem converteu. Tá vendo o que acontece com o ambiente de negócios no Brasil? Então, misericórdia. A gente pega um CEO de alto nível que desenvolve tecnologia, ele tem que perder a segunda-feira dele na delegacia, porque alguém... Imagina, até o tempo, né? Gastando ali pra explicar a polícia, a polícia, quando ela recebeu isso, ela aceitou e seguiu. Quem deveria saber do que se trata, investigar antes de acionar, entendeu? Então você vê a maturidade. Começa hoje em dia também essa questão da polícia cibernética, né? A parte de polícia civil, que já tem uma área federal, tá começando a ter alguma coisa a mais, assim. Mas você vê a tamanha imaturidade, e aí você perde tempo de todo mundo, né? Sim. Mas hoje é muito divertido a minha vida, porque a gente é uma empresa de inovação, desenvolvimento de tecnologia. Então, eu divido o meu tempo. Primeiro, o maior desafio é fazer com que a equipe esteja bem o suficiente, engajada e com a visão alinhada para que desenvolva as melhores coisas dentro da empresa, né? Então, desde a equipe de desenvolvimento,
os tela preta lá, até a equipe de suporte, de Customer Success, né? Pra vocês terem uma ideia, o Customer Success nosso é uma pessoa de segurança cibernética que ajuda o nosso cliente, os nossos canais, a aumentarem a maturidade de prevenção com a EcoTrust, né? Essa é a missão do CS lá. Legal. O suporte ajuda a entender uma vulnerabilidade, a entender por que não funcionou uma determinada situação, a ver um indicador na plataforma. O comercial tem duas frentes. Ou pega aqueles caras que estão querendo resolver um problema e ainda estão perdidos, ou sabem bem, mas principalmente mostrar a importância de ter a prevenção e ter para conseguir convencer, né, ou ligar os pontos, né, do desafio que ele tem com o que a gente consegue entregar ou não, né, ou direcionar para outro caminho. Mas então minha vida está direcionada a estar com o time, né, nesses desafios do dia a dia, conseguir inovar muito orientado ao problema real do cliente, né? Então a gente trazer um recurso que vai mudar, vai dar o progresso do cliente, não porque existe um recurso lá, não sei o que alguém criou. Quem disse que os caras estão usando aquilo lá? Quem disse que resolve? A gente vê muito clientes que compram tecnologia, vocês sabem tão bem quanto eu, e não implantam depois de anos, cara. Insegurança é o que mais tem. E assim, por quê? Porque, putz, por vários motivos. Né? Então, isso a gente não tem nenhum caso na EC, nem vamos ter, porque o objetivo é realmente que o cara tenha ali o progresso, né? Não é só implementar, é você levar do ponto A para o ponto B, e a gente tem indicadores para medir isso, não é só entregar, recebeu e tchau, né? Porque não faz sentido. Não faz sentido, aí seria chato o dia a dia. Né? Então é muito desafiador, assim, né? Priorizar a roadmap. Pô, o que a gente vai desenvolver? Tem 10 clientes pedindo isso, mas a gente sabe que esses mesmos 10 precisam desse outra coisa. Fazer uma nova feature ou trabalhar na feature que já existe? Misericórdia. Casos difíceis para você escolher. A decisão, né? Ter a decisão. Ter uma decisão sobre isso. Mas olha só, o ponto mais importante é que é divertido ser um CEO de empresas de segurança aqui no Brasil. Então, né? Olha só, não é tão trágico quando a gente pensa. Porque o Vinícius disse que essa parte dele trabalhar com a equipe dele e conseguir fazer o foco ali no problema real do cliente, que é uma motivação para ele, e que isso funciona muito bem para ele, ainda consegue deixar ele feliz no final do dia. Então, né, olha só, não vamos arrancar todos os cabelos e todos os pelos no corpo, não é o fim do mundo, né? Temos ainda muito a crescer e vamos continuar fazendo o que é essencial, que é continuar ajudando a proteger os nossos clientes aí desse mundo devasto de problemas de cibersegurança que temos por aí. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Vinícius, né? Quais são as habilidades que você acha que uma pessoa da área de cibersegurança precisa ter hoje em dia para poder entrar? Eu faço essa pergunta, mas assim, para quase todos os convidados que a gente chama aqui, a gente sempre faz uma pergunta mais voltada para as pessoas que estão entrando, né? Porque quando a demanda de vagas é crescente e a gente vê que tem mais pessoas se interessando pela área de cibersegurança, para ajudar, né? É legal a gente colher feedback de quem já está lá, de quem já chegou lá e está trabalhando com desenvolvimento de ferramentas de cibersegurança. Passe um pouco dessa trajetória para a pessoa, né? O que você acha que precisa? Se eu quisesse abrir uma empresa hoje, desenvolvimento de cibersegurança, o que eu preciso olhar? Para onde eu vou correr? Quais competências eu preciso ter? O que você acha que ajudaria mais a pessoa que está nesse início de carreira dela? Legal. Na área de cibersegurança, você tem uma característica interessante, você consegue ir para uma área muito mais técnica, né? Como você falou lá, baixa o Linux e começa a estudar aí, ou o desenvolvimento, né, de software. Você consegue ir para uma parte mais de processo. E tem a parte de atendimento também, por exemplo, SOC, né? Trabalhar num SOC, você tem muita parte de processo e atendimento, né? Então eu vejo que, assim como qualquer área especialista, começar pela capacitação da base, então, sistemas operacionais, né? Redes, lógica de programação. Esse tipo de coisa vai dar condições de você entender ali quais são as frentes que você mais se identifica. A pior coisa é você trabalhar com algo que você não se identifica, né, cara? E é muito comum, né? Então, vê o que você se identifica e você pode mudar, não tem problema, né? Acredito que aí essas novas gerações vão ter várias carreiras, não vai ter só uma carreira, aí tudo bem. Então, e nessa linha. E uma linha que eu vejo que é bem versátil é na parte de desenvolvimento de software, né? Porque você consegue ou ir depois para ser dev,
ou você vai para a segurança também. Porque tem muito dessa parte, a parte ofensiva demanda muito, né? A entender ali, porque no fim das contas você entender a arquitetura, tudo que está por trás daquela empresa, aquele software, aquele sistema, para conseguir quebrar ele e, consequentemente, achar uma vulnerabilidade, achar um potencial, uma oportunidade de melhoria, né? Ale, eu até ia falar uma coisa que eu achei até bacana do que o Vinícius falou, né? A questão da base, né? Tem uma base sólida de fundamentos, de estrutura, de conhecimento ali. Eu não sei se você vai lembrar que a gente teve um podcast, alguns podcasts atrás, a gente conversou com o Christian. Lembra? Sim, E Christian. ele falou a mesma coisa. Sim, Que sim. tem que ter uma base. Inclusive, ele é professor do curso de pós-graduação em cibersegurança. Exato. Na A Darius. E ele falou a mesma coisa. Tem que ter uma base sólida. Então é essa questão mesmo, de conhecer o hardware, de conhecer software, desenvolvimento, mas é a base mesmo, né? Para você depois alavancar o que você vai ter ali de preferência, enfim, de querer conhecer mais e se aprofundar, né? Eu uso a regra do jogador de futebol. Já viu essa? Seria? Não vi. A regra do jogador de futebol é assim: o cara é bom porque ele é bom de fundamentos. Né? E um jogador de futebol que é bom, que não domina a bola, não serve para nada, né? Concorda? Então o cara tem que ser muito bom de fundamento, de passe, de cruzar, de receber, de cabecear. É isso que faz ele fazer gol lá na frente. Exato. Então, ser bom no fundamento te ajuda a ter estrutura para quando chegar na parte mais crítica do negócio, você conseguir ter a desenvoltura necessária para entender os processos e se adequar. Né? Grandes ataques não acontecem. Até para dar um exemplo, né? O Captain Crunch foi um dos hackers mais famosos da história e ele conseguiu hackear a linha de telefone com um apito. Né? Olha só, uma coisa nada tecnológica, né? Tem um autor que fala sobre isso, não vou lembrar agora porque eu sou meio ruim para lembrar das coisas, mas ele apitava no telefone e esse apito ele vibrava na mesma intensidade que o sinal para liberar a linha que a telefonista fazia. Então ele apitava e liberava a linha para ele ligar para quem ele quisesse. E aí ele conseguia fazer ligações assim, à torta direita. E esse ficou chamado de Captain Crunch porque era um serial, e nesse serial vinha um apito de brinde, né? E olha só, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Nada, simplesmente nada. Mas ele é bem de fundamento. Ele entendeu que a frequência emitida era a mesma. E aí ele se aproveitou disso, né? Até o Bill Gates uma vez falou o seguinte, né? Eu fiz curso de caligrafia na faculdade, mas eu trabalho com desenvolvimento de sistema. O que tem a ver você escrever texto, que é a coisa mais analógica do que isso, com desenvolvimento de sistemas? Mas ele falou, quando eu fui fazer o Apple, quando eu fui fazer o meu sistema operacional, eu fiz ele bonito. Por quê? Porque eu lembrei das letras cursivas que eu fiz. E se você pegar na história mesmo, sem zoeira agora, sem meme, o primeiro sistema operacional a ter letras cursivas e desenhadas foi o Apple. E olha só, é o cara que tem o melhor design para telefone celular e dispositivos aí, como o notebook, por exemplo, para trabalho. Até que a gente nem chama de notebook, né? Pela própria marca, né? Exatamente, né? Sim, e você vê, nesses seus exemplos, os dois, tem uma capacidade que talvez seja um soft skill, né? Que é a capacidade de você fazer ligação das coisas, né, cara? Quando você pega a pessoa, você percebe rapidamente quando ela consegue fazer esse match de uma coisa com outra que teoricamente não tem nada a ver, e essa terceira coisa que surge pode ser qualquer coisa. Como que o cara... E outra, ele foi curioso, né? Curiosidade também é uma outra característica importante, né? Como que o cara pegou um apito dentro de um pacote e tentou fazer o negócio? Porque ele não foi pesquisar onde tinha um apito com aquilo. Ele comprou provavelmente aquele cereal, pegou e foi fazer uma bobeira e acabou descobrindo algo super. Então, essa curiosidade. E assim, a gente falou bastante de hard skills, né? Assim, as coisas que você consegue estudar, ir atrás e tal. Só que eu vejo que, não só para cyber, mas para qualquer área, se você não tiver ali comprometimento, se você não te demonstrar, né? Porque às vezes você tem comprometimento e você não demonstra, não adianta. Então, demonstrar comprometimento, você ser pontual, você conseguir se comunicar, é um pouco de hard também, né? Para essa área que é mais difícil, né? Porque geralmente o pessoal é mais introspectivo, não gosta muito. Eu quando o Vinícius cita que eu achei fantástico, os tela pretas. Tela preta. Vida social. Daquela tela de fósforo, né? Misericórdia. Ave Maria. Não, e normalmente não, que não dá pra generalizar, mas, por exemplo, os nossos devs lá, eles são tudo nerdão, e os caras leem muito. E, então, os caras que melhor se comunicam.
Só que eles não querem falar, entendeu? Eles só falam obstáculo. Essa eu falo com vocês. Quer falar comigo, manda e-mail. Me chama pelos planos. Você me chamou pessoalmente, eu não tô afim de falar com você. Exato. E falando até dessa parte de gestão, de cibersegurança, né, CISOs e tal, é um tema que vem sendo discutido bastante, né, da necessidade dos CISOs, dos gerentes de segurança, de tecnologia. Um ponto com o que você vai falar, ô Vinícius, não sei se vocês vão lembrar, né, mas 10 anos para trás, não existia o CISO, né, não existia um cargo executivo de cibersegurança. Olha só. E o mercado veio se adaptando para isso. O CEO, acho que já existia, né, nessa época, mas o cara com o mesmo poder de gestão de um CIO, C-level, voltaram para a parte de segurança. Sim. Então, não existia e hoje é mais teórico do que prático, porque normalmente o CISO está embaixo do CIO aqui no Brasil e no mundo, né? Então, são poucos CISOs que são pares de CIO. Então, ele é tratado como um líder de... superficialmente eu estou falando, né? Mas tratado como um líder técnico de segurança, né? Uhum. Mas, na verdade, ele deveria estar ali, na minha visão, né? Como no board mesmo e tal. Mas tem se cobrado muito para a melhoria da capacidade de comunicação desses caras. Daquilo que a gente falou mais cedo, que é... Como que você vai entender o impacto do negócio se você não pergunta, não se comunica, não troca com as outras áreas de negócio, com o gerente comercial? Vai explicar, né? Como que você vai explicar? Você vai explicar. Às vezes você explica uma linguagem técnica, né? Também tem essa, né? Sim. Você tem que tentar ter a própria comunicação, mas também a comunicação que você consegue. Eu falei esses dias para um pessoal aí do jornal, foi o seguinte, né? Você vê ransomware todo dia no jornal, você vê, uma cibersegurança, não sei o quê, ataques. Aí você fala assim, legal, pede para qualquer pessoa mediana te explicar o que é um ransomware. Ou um DDoS, que seja. Ou um cavalo de... um APT, né? Falando mais tecnicamente, me explica o que é um APT. A pessoa vai você fala, não sei. Assim, e isso não é só para o pessoal que é puramente mediano, mas pessoas que trabalham na área de TI não conhecem os termos. Então, conseguir traduzir isso para o público em geral é fundamental para ter uma boa comunicação. Mas, ainda assim, falta... Eu vejo gente às vezes que fala assim, não, eu trabalho na área de segurança. Seja da informação ou qualquer outra. Legal. Você viu que teve um APT novo? O cara olha assim e fala, APT? É um partido político, isso aí? O que é? Não, cara, Advanced Persistent Threat, né? Ou seja, é uma ameaça persistente no ambiente do cara, que torna ali o acesso depois pro hacker viável. E o cara não consegue entender. Então, eu acho que até essa parte da comunicação, ela é muito importante, mas eu vejo que o pessoal não se esforça tanto para ir no ano do caminho, né? Eles querem colher os louros, mas não querem ter os trabalhos de ter que plantar para poder colher tudo isso. Isso acontece. E a complexidade, essa questão da cibersegurança também, ela acabou sendo muito ampla hoje em dia, né, cara? Quando você pega cibersegurança como matéria, você vai ver que tem vários pilares ali que são totalmente diferentes. Você conhecer de gestão de identidade e acesso, se você focar nisso mesmo, você não olha mais nada. Então, até se fala muito em não ter mais, a gente vê uma consolidação de empresas oferecendo qualquer tipo de serviço de segurança, principalmente as grandes estão comprando empresas, mas até onde isso faz sentido? A gente tem conversado com alguns CISOs, por exemplo, CISO de uma empresa grande de banco, ele tem 5 parceiros de serviço gerenciado de segurança cibernética. Porque cada um conhece bem de uma coisa. Um é GVU, o outro é a parte de acesso, o outro é tipo SOC, sabe? Sim. Então, são 5 empresas totalmente diferentes. E isso é uma dificuldade para gerenciar. Mas ele prefere que ele sabe cada um. Então, habilidade, né? Precisa ter especialidade. Eu mesmo não conheço 99% do mercado de cyber. E nem quero. Porque eu quero vogar ali naquela parte que a gente se propõe a fazer bem, sabe? Então tem muito disso também, não dá pra saber, cresceu muito, né? Porque também se você for tentar abraçar tudo, não vai dar, né? Né? Você pega 5G. Cara, 5G, eu fui conversar, tem um cliente nosso que é a Inatel, que os caras, eles são um dos caras que mais conhecem de 5G, eles estão fazendo 6G, você também dela, no laboratório lá, né? E lá no interior de Minas, fomos desenvolver um artigo de segurança em 5G, comecei a estudar mais no detalhe isso, falei, cara, não consigo. Totalmente... assim, não dá nem para falar teoricamente, preciso de ajuda. Aí a gente
tá criando um material em conjunto, mas você começa a ver o que os caras... Você vê, pô, você consegue fazer a ligação que tem aplicação dentro da rede 5G. Ah, então, pô, se tem aplicação, tem esse tipo de vulnerabilidade. Aí você consegue começar a ligar os pontos. Mas você vê, se você for falar só de segurança em nuvem, é um outro bicho. Não, e aí entra que cada nuvem tem a sua própria jeito de lidar. O CI não é igual o Amazon, que não é igual a Microsoft, não é igual o Google, e cada um dá um nome, aí ajuda mais. Ajuda mais ainda na sopa de letrinhas, né? É uma coisa difícil, mas eu ainda acho que aquilo que a gente falou, voltar no fundamento te ajuda a entender e ter um mapa visual de tudo isso no final do dia e vai facilitar muito a sua vida. Bom, e aí, Vinícius, né? A gente falou de muitas coisas aqui, demos dicas para os nossos jovens mancebos que estão entrando aí na área, mas a gente sempre faz uma pergunta aqui que a gente chama de a pergunta de ouro, a pergunta de 10 milhões de dólares, fictícios, claro, obviamente, que é, o que é mais fácil, defender ou atacar? Quando a gente fala de cibersegurança, é mais fácil fazer uma defesa em cibersegurança ou é mais fácil atacar? E o porquê? Diga pra gente. Cara, poucas coisas eu tenho convicção plena quanto a essa resposta que eu vou te dar agora. Com certeza, atacar é 1000 vezes mais fácil. Pelo simples motivo de que você pode errar 1000 vezes, só tem que acertar uma para você atacar. E o contrário é verdadeiro. É o contrário, né? Então, você pode se proteger de 1000 ataques, mas se uma falhar, você vai atacar. Perdeu o fogo. Essa resposta é muito do nosso podcast, né? Todo mundo fala a mesma coisa, né? E diz que deve ser cópia um do outro. Não, é que assim, eu já entendo, né? Assim, eu como, imagine, um Purple Team, um Blue Team, por exemplo, quantos itens e ativos eu preciso olhar e cuidar? Um monte, cara, um monte. É servidor de e-mail, é servidor FTP, é file server, só assim, de assets que eu vou ter pra olhar, né? Agora, o cara que vai atacar, é simplesmente de Nebrex. The Square, né? Eu já acordou e tô com vontade de atacar um e-mail. O e-mail é difícil, o cara tem ferramenta, vamos pro site dele, vamos fazer uma engenharia social. Então, o cara precisa de um método que funcione. Já quem defende tem que ter... Tem que ter um tem que ter um EcoTrust lá para ajudar nessa resiliência de entender os seus assets e os riscos associados, né? Agora tem um outro ponto de vista que eu acho que é o mais menos teórico, que para você atacar existe uma complexidade muito grande e ainda mais se for direcionado, você vai precisar ter mais insumo para ter a possibilidade de ter um ataque de sucesso para onde você quer. Sim. Né? Então, acho que é mais difícil nesse caso. Por outro lado, a parte de defesa, você tem muito mais ferramentas prontas ou pré-prontas que você mais consegue, mais fácil de usar, tanto que é muito mais fácil entrar no Blue Team do que no Red Team, né? Uma trajetória, tem a trajetória nas duas avançadas. É muito mais fácil você usar o EcoTrust do que ficar quebrando a cabeça com ferramenta firmware, não é lá, hein? A EcoTrust era usada pelos dois times, tem time que usa no Red, tem time que usa no Blue, gestão de vulnerabilidade. Não tem unanimidade de onde está, né? Mas tem uma crescente em times de defesa, né? Times de SOC, por exemplo, estamos colocando para evitar que a reação seja necessária e aumentar ali a capacidade do time e tal. Mas então, né, nesse outro ponto de vista, já que todo mundo responde isso, olhando de uma forma mais madura para esse tema, defender passa a ser um pouco mais fácil porque você tem mais recurso, tem framework, você tem uma série de referências que você consegue seguir uma linha e ter uma maturidade interessante para se defender. Não quer dizer que você é bem mais rápido e mais fácil pro Blue Team do que pro Red. Você tem mais condições. Agora, talvez a curva de aprendizagem também seja mais fácil, né? Às vezes, pro Blue Team do que pro Red, né? Pode ser. Lógico que os caras do Blue vão falar que não. E os caras de Red vão falar que sim. Nossa, até dar um relato aqui pessoal, né? Outro dia a gente estava aqui brincando na empresa e eu falei pra galera assim, olha, vou mostrar como é que a gente invade um computador. Usando uma ferramenta que é da época do XP, tá? Então nem deveria funcionar. Eu só fui mostrar para eles assim, didaticamente falando. Eu peguei nosso endereço de IP e escaneei a faixa de endereços do nosso IP externo. Então apareceu um cara lá, um servidor aberto. A gente até falou assim, olha, tá tão aberto que dá para entrar. Obviamente que não podemos fazer isso porque é um crime, né? Mesmo na defesa dizendo que a porta estava aberta, eu só espiei pela fechadura, né? Não tem culpa do cara estar com a porta aberta. Mas assim, é uma ferramenta antiga que nem deveria funcionar. Então assim, isso é muito fácil de fazer. Você atacar qualquer alvo é super simples de fazer.
Agora, ter um alvo direcionado, nossa senhora. A gente testa trabalhadores, a gente testa algumas ferramentas. Eu vou falar pra você, o cara, para ele ser infectado ou para ele ter um problema de cibersegurança contraído por ele mesmo, por vontade, é muito difícil. É muito difícil. Porque as ferramentas impedem você de fazer. O próprio Windows Defender fala, você tá tentando fazer caquinho, hein? Então, assim, não é uma coisa tão simples. E fazer isso de forma direcionada, nossa. Então, nesse quesito, atacar de forma direcionada, sim, concordo plenamente. É algo que você tem que querer muito e vale muito a pena para você fazer. Porque senão, a maior parte dos ataques é porque o cara esbarra numa porta aberta e aí ele usa aquilo como porta de entrada para conseguir entrar. Porque se não for o caso, eu acho que a melhor ferramenta ainda é a engenharia social. Você tem que enganar alguém para te dar algum tipo de acesso ou nível de acesso. Se não, meu amigo, se o cara tiver um mínimo de ferramenta, um patch um dia, um EcoTrust para ajudar com a parte de risco e vulnerabilidade, vai ser muito difícil você conseguir adentrar no ambiente do cara por querer, né? É mais fácil você esbarrar em algo que esteja aberto. E como estamos falando aqui de ferramentas, obviamente eu não poderia deixar de perguntar para o Vinícius. Vinícius, por favor, venda o seu peixe, agora aquela parte do jabá. Explica para a gente um pouquinho como a Eco pode ajudar o Brasil a ter uma cibersegurança melhor. Legal. A EcoTrust, ela é uma ferramenta que ela vai consolidar todas as fontes de vulnerabilidade. Hoje uma empresa ela tem em média de 40 a 70 tecnologias para segurança dentro da empresa. Então, a gente sabe que eu entendo que um dos maiores desafios é conseguir tratar com tanta informação e conseguir escolher o que você vai olhar. Então, a EcoTrust ela resolve esse problema de você ter critérios mais maduros e que consideram também o contexto de negócio para você consolidar. Então, consolidar scans de vulnerabilidade que você tenha feito já contra a ferramenta, consolidar scans que você faça dentro da própria EcoTrust, informações de vulnerabilidade e risco em geral, e a partir daí você conseguir priorizar e remediar e depois comprovar que remediou dentro da plataforma. Então, é uma plataforma de gestão de cibersegurança orientada a riscos e vulnerabilidades, e que é feito por uma operação de segurança, né? Se você tem um time de segurança ou você faz parte de um time de segurança de alguma empresa, a EcoTrust certamente vai ajudar você a trazer eficiência, a trazer ali mais blindagem do ambiente. Otimizar também, né? O tempo Exatamente. dos colaboradores, tudo. E hoje a gente já usa, né, coisas como, por exemplo, a gente tem o Trust AI, que é uma feature que ele traz recomendações mais assertivas em português para as vulnerabilidades. Legal. Então, é uma coisa que a gente ainda não viu no mercado, né, para ajudar quem está começando lá na área a colaborar mais para a remediação, por exemplo, ou quem tem um monte de coisa ali e, ao invés de estudar a vulnerabilidade, a gente já traz algo mais pronto, mais assertivo. Tem coisas, por exemplo, tratativa inteligente, que você consegue só olhar a vulnerabilidade e se dedicar mais em corrigir do que falar que corrigiu, porque a plataforma já identifica que você corrigiu e já melhora seu ranking, já melhora seu indicador. Tem os indicadores de gestão que são muito baseados, a gente pega muito o framework de NIST, por exemplo, o CIS, são duas bases importantes para que os profissionais operacionalizem esse tipo de coisa em cibersegurança dentro da plataforma. Então, quem quiser conhecer, pode acessar lá o nosso site, ecotrust.io. A gente tem um blog também, que entrando no nosso site vocês vão ver que a gente traz bastante conteúdo de base para estudantes, para profissionais, desde os mais básicos até os mais avançados sobre o tema. Então, vai ser um prazer aí ter vocês olhando ali, consumindo nosso conteúdo e trazendo feedbacks. Bom. Por favor, então, entre em contato com a EcoTrust para conseguir aí ter um resultado melhor em cibersegurança. E se você quiser encontrar o Vinícius, o LinkedIn dele é linkedin.com/Vinícius Durban, tá? Igualzinho se escreve o nome dele, tá aqui na nossa tela, é só você ir lá que você encontra ele também, tá? Bom, como a gente já está chegando aqui no final, eu gostaria, Edson, que você deixasse aí a sua mensagem final, né, uma consideração final aí para o pessoal que quer empreender justamente na área de cibersegurança, que esteja começando agora ou que já tenha um negócio, mas que é importante a gente sempre frisar de que estamos juntos nesse caminho, já que todos estamos em cibersegurança. Perfeito. Bom, sempre estudar muito, né? Ter, como a gente falou aqui, citou uma base bem sólida, né? Que depois aí para frente você vai ter melhor o conhecimento para qual a estrada seguir ali dentro da parte de segurança e não desistir dos sonhos, né? Às vezes no Brasil pode ser mais difícil de você construir uma empresa, tudo, né? Questões burocráticas do governo, mas
Se você tem vontade, né, igual o Vinícius teve vontade ali, né, demorou 15 anos para ele ter um desenvolvimento de um software já bom e consolidado, né? Então não desista do sonho, né? Sempre corra atrás e vai em frente. Esse eu acho que é um mercado que, para os empreendedores aí jovens, né? Jovem hoje gosta de empreender, né? Então fica essa dica aí pro pessoal. Perfeito. E você, Vinícius, qual é o seu recado final para os nossos queridos ouvintes, telespectadores e afins? Cara, eu gostaria que, assim, você, se você quer empreender, uma coisa que você vai precisar é de coragem. Então, tenha coragem, coloque ali a cara a tapa mesmo e confiar na sua intuição é importante, porque às vezes tudo que está ao redor fala para você não fazer determinada coisa, mas quando você tem aquilo, isso daqui é a intuição, né? A intuição é algo que a inteligência artificial não tem e nem vai ter. Sexto sentido. Sexto sentido. Então, aproveita esse recurso tecnológico que tem no nosso corpo e use e buscar um mentor, né? Eu sempre tive mentores assim em cada jornada e eles me ajudaram muito a abrir a visão. Então, buscar um mentor pode ser dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, um amigo, né? E também dentro da empresa. Acho que dentro das empresas a gente consegue achar mentores muito importantes ali para dar visão de carreira, direcionamento. Então, acho que é importante você buscar isso para trocar um papo sincero e conseguir seguir a trilha aí do seu caminho, né? E, mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. Muito legal estar aqui com vocês. Papo muito rico e leve. Valeu, parabéns aí pelo podcast. A gente que agradece, né? Então vou aproveitar para agradecer ao Vinícius Urbano. Ele é fundador da EcoTrust, está há mais de 15 anos empreendendo aqui no mercado brasileiro e hoje ele produz uma plataforma aí, desenvolve na verdade uma plataforma de cibersegurança. Então entre lá no ecotrust.io para conhecer mais detalhes dessa jornada. E agradecer também ao nosso amigo Edson, o nosso arroz de festa, que está sempre aqui com a gente para ajudar. É sempre uma contribuição muito grande tê-lo aqui com a gente, Edson. E eu não poderia deixar de agradecer a você que ficou aí até o final, ouvindo a gente aqui nesse papo. E claro, espero que a gente tenha ajudado você a conseguir enxergar um caminho melhor, para te ajudar a empreender nesse universo chamado cibersegurança. E se você estiver no YouTube, deixa o seu like e compartilha o nosso vídeo. Se estiver lá no Spotify, adiciona a gente como um dos favoritos para você não perder nenhum dos nossos episódios. E eu deixo o meu muito obrigado e até o próximo podcast.